Você já se perguntou quem é o eu que pensa os seus pensamentos? Ou de onde vem essa voz que habita dentro da sua cabeça e comenta absolutamente tudo o que você faz? Pode parecer meio estranho no começo, quase como se fosse loucura, mas a verdade é que esse eu que tenta encontrar respostas, muitas vezes, é justamente o maior impedimento para enxergar a verdade. Krishnamurti dizia: quando o observador percebe que é o observado, nasce a compreensão. Essa ideia, que parece simples, é na verdade uma das mais profundas que você pode vivenciar. Ela não é um truque mental, nem uma frase bonita para a rede social. É uma mudança de perspectiva tão radical que pode virar a sua vida de cabeça para baixo, ou talvez pela primeira vez colocá-la de pé. Todos nós, em algum momento, carregamos o peso da autoconsciência exagerada, aquela sensação de estarmos sendo julgados o tempo todo, não pelos outros, mas por nós mesmos. Você age e logo depois surge a voz: isso estava certo, aquilo foi errado, você deveria ter feito diferente. É como um narrador esportivo descrevendo um jogo que ele mesmo inventou. O mais curioso é que acreditamos que somos essa voz. Mas e se não for? E se essa voz for apenas um ruído de fundo? E o seu verdadeiro eu for aquele que escuta, silencioso, presente, atento, mas que nunca emite opinião? O que aconteceria se, em vez de tentar calar essa voz, você começasse a observar quem está ouvindo? Essa jornada não é para um novo destino, mas para um reconhecimento profundo. O que você busca já é o que você é. A consciência que tenta compreender o mundo é a mesma consciência que cria o mundo. E quando isso é percebido, algo desperta dentro de nós. Algo que sempre esteve ali, apenas esperando o momento de ser notado. O erro mais comum de quem inicia uma caminhada espiritual é achar que a voz que comenta tudo é o observador, mas não é. Essa confusão é tão frequente que até praticantes experientes de meditação passam anos presos nela. É como tentar silenciar uma multidão que grita pedindo silêncio. Quanto mais você insiste, mais barulho aparece. Essa voz, esse comentarista interno, assume formas conhecidas. Às vezes, é o narrador que conta o seu dia como se fosse um filme. Às vezes, é o crítico que culpa e julga cada ação. Outras vezes, é o incentivador que te exalta e elogia como se você fosse o herói da história. Mas no fundo, todos eles fazem a mesma coisa. Tentam te definir. E o mais curioso é que esse narrador parece separado do seu cotidiano, como se fosse uma entidade serena observando a vida de cima. Mas é só encenação. É o ego vestido de sábio. Imagine-se em uma cafeteria. Pessoas conversam, xícaras batem, alguém ri alto em uma mesa ao lado. Se você só prestar atenção a esses ruídos, esquece até do sabor do seu café. Esse é o comentarista interno, um barulho de fundo que você acabou confundindo com sua verdadeira essência. Essas vozes parecem observadoras, mas não enxergam nada, apenas reagem. O verdadeiro observador não é barulhento. Ele não pensa, não julga, não opina. Ele apenas existe. Ele percebe o vai e vem da mente, mas não se mistura com ela. Não por indiferença, mas porque já compreendeu que nenhuma dessas vozes é você. Como disse Krishnamurti, o observador é o observado. Quando essa percepção acontece, a separação desaparece. Você entende que o comentarista interno é apenas fruto da mente, e por isso mesmo, fruto da sua história. Ele se alimenta de traumas, memórias, desejos, inseguranças, cultura, infância, tudo o que foi acumulado. Por isso é tão instável. Um dia ele te chama de fracasso, no outro de gênio. Está sempre oscilando. E ainda assim, nós acreditamos nele. É por isso que é tão difícil perceber que essa voz não é você. Ela soa íntima. Conhece suas dores mais secretas. Fala como se fosse sua melhor amiga. Mas aqui está o ponto. Intimidade não é identidade. Só porque algo soa familiar, não significa que seja verdade. A revelação começa quando você experimenta pela primeira vez aquele silêncio estranho entre um pensamento e outro. Às vezes acontece no meio de uma respiração,
quando, por um segundo, tudo para. Nesse instante, você não está pensando nem comentando nada. Você está apenas presente. Esse é o observador, o que testemunha a tempestade sem se molhar, o que enxerga o medo sem fugir, o que enxerga o amor sem se apegar, o que sente a tristeza sem querer expulsá-la. É nesse espaço que a transformação acontece, porque quando você entende que o comentarista não é você, você simplesmente para de lutar contra ele. E o mais curioso é que, quando você para de lutar, ele também se cala. E no silêncio você finalmente se encontra. O erro de muitos é buscar o observador como se fosse um refúgio, um lugar separado da vida. Mas o observador não é um lugar. Ele é o espaço onde tudo acontece. Reconhecido uma vez, não há esforço a fazer. Alan Watts dizia: você não precisa se forçar a ser você mesmo, você já é. E essa é a sensação libertadora, mas também desconcertante, porque você começa a perceber que a parte mais essencial de você não tem voz, nem opinião, nem julgamento. Ela apenas observa. O verdadeiro observador não precisa se justificar, nem corrigir nada, nem controlar. Ele simplesmente está presente, como o céu que acolhe todas as nuvens, sem nunca se tornar uma delas. E esse silêncio não é vazio ou morto. É um silêncio vivo, cheio de presença. Ele está aí quando você sente raiva, quando ri de uma piada, quando se apaixona, quando sente medo. Está aí agora mesmo, enquanto você lê estas palavras. Mas perceba, não é o observador que pensa sobre o que está sendo dito. Ele é quem observa os seus pensamentos reagindo. E aqui muitos desistem, porque a mente, viciada em controlar, quer compreender o observador, dar um nome, uma teoria, algo que caiba numa conversa de domingo. Mas o observador escapa das palavras não por ser complexo, mas por ser simples demais. Tão óbvio e próximo que a mente se perde tentando explicá-lo. É por isso que mestres espirituais muitas vezes se contradizem ao descrevê-lo. Uns chamam de Deus, outros de vazio. Há quem diga que é a alma, outros que é pura consciência. Krishnamurti o chamava de estado de atenção sem escolha. Os Upanishads o chamavam de Atman, o eu eterno, a testemunha silenciosa de todas as experiências. No budismo falam de Rigpa, a presença nua além do tempo. Marco Aurélio, entre os estoicos, ensinava a observar os pensamentos como se fosse outra pessoa, com calma e clareza. Cada tradição dá um nome diferente, mas a experiência é a mesma. Uma consciência que vê tudo sem se confundir com nada. E aí está a beleza disso. Quando você percebe o silêncio do observador, descobre que o silêncio não é ausência de vida. Ele é a própria essência dela. Os ruídos, os pensamentos, as emoções, tudo isso vai e vem. Mas o silêncio que percebe esses movimentos permanece. Ele não é algo que você cria, ele é algo que você reconhece. Lembra daquela vez em que você estava olhando para o mar, hipnotizado pelas ondas? Ou diante de uma fogueira, preso ao movimento das chamas? Ou ouvindo uma música que te fez esquecer de si mesmo por alguns minutos? Esse encantamento silencioso era o observador se mostrando. Não como algo separado de você, mas como você, sem as camadas. E é por isso que ele é universal. O observador que vê os seus pensamentos agora é o mesmo que viu os pensamentos de Buda, de um monge tibetano em silêncio, de uma criança brincando sozinha ou de alguém perdido em devaneios dentro de um metrô em Tóquio. A vivência de cada um é única, mas o espaço que observa é sempre o mesmo. Essa consciência silenciosa é como um espelho. Reflete tudo, mas não se contamina com nada. E quanto mais você se aproxima desse silêncio, mais percebe que aquilo que você acreditava ser, seu nome, sua história, seus desejos, seus medos, são apenas formas passageiras, ondas que se movem sobre um fundo que nunca muda, a sua presença. A mente grita, o observador escuta. A mente analisa, o observador apenas vê. A mente quer resolver, o observador simplesmente é. E o mais importante, você não precisa se esforçar para ser esse observador.
Você já é. O que precisa é apenas perceber quando se perde no comentarista interno e retornar suavemente para o silêncio que sempre esteve aí. E talvez nesse processo você perceba algo profundo. Aquilo que sempre buscou, paz, liberdade, significado, nunca esteve lá fora. Estava no intervalo entre um pensamento e outro, no silêncio entre duas palavras, no espaço invisível entre você e o mundo. A questão deixa de ser como encontrar o observador e passa a ser por que eu insisto em esquecê-lo? Todos nós já tivemos essa sensação misteriosa, a de que, mesmo que tudo mude dentro de nós com o passar dos anos, corpo, ideias, gostos, certezas, algo permanece exatamente o mesmo. O olhar por trás dos seus olhos. A presença silenciosa que te acompanhou da infância até hoje. O que há em nós que nunca envelhece. Quando você tinha 5 anos e olhava ao mundo, sentia a mesma sensação de existir que sente agora. Décadas depois, essa sensação continua intacta. Você mudou por fora, mas algo em você nunca mudou. Essa parte não pertence ao tempo. Ela observa o fluxo da vida, mas não se transforma com ele. Krishnamurti dizia: o observador é o observado. Porque no momento em que você percebe que não existe separação entre quem vê e o que é visto, a dualidade se dissolve. Não há mais sujeito e objeto. Há apenas consciência se reconhecendo em múltiplas formas. Essa consciência não tem nome, idade, passado ou futuro. É o espaço onde o tempo acontece, mas que não é afetado por ele. Alan Watts comparou isso a uma improvisação de jazz. Não há maestro, não há controle central. Apenas fluidez viva, coerente, mas sem direção fixa. O observador é o silêncio ao fundo da música, e essa percepção atravessa culturas e tradições. Os Upanishads diziam: o eu interior é imóvel, mas move tudo. Está distante, mas também muito próximo. Está dentro de tudo e, ao mesmo tempo, fora de tudo. No cristianismo, fala-se do reino de Deus dentro de nós. No budismo Zen, da face original antes do nascimento dos pais. Em todas essas tradições, há o mesmo convite: reconhecer o eterno no meio do efêmero. E por que isso importa? Porque quando você percebe esse aspecto atemporal em si mesmo, a relação com a vida muda. O luto, o apego, o medo da morte já não tem o mesmo peso. Você entende que tudo o que morre em você, as histórias, os papéis, as máscaras, nunca foi o seu verdadeiro eu. Era apenas conteúdo, não o recipiente. Grande parte da nossa dor vem da tentativa de segurar o que é impermanente. Nos apegamos a memórias, pessoas, ideias sobre nós mesmos, como quem tenta segurar água entre as mãos. Mas tudo escorre, e o sofrimento nasce dessa luta contra o inevitável. O observador, por outro lado, não tenta reter nada. Ele vê, deixa passar e permanece. Essa é a verdadeira liberdade. Não é a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não se deixar arrastar pelo que você não é. Como disse Tolle, você não é a voz na sua cabeça, você é quem a ouve. E aqui está algo ainda mais radical. O observador não é seu. Ele não é uma conquista espiritual, não é uma propriedade privada. É o mesmo em todos. O que muda é o conteúdo que aparece, pensamentos, emoções, experiências. Mas o espaço que percebe tudo isso é um só. Quando você reconhece isso, algo em você relaxa. As barreiras caem. A separação entre você e os outros começa a parecer uma ilusão. O mesmo silêncio que observa você é o que observa o outro. O mesmo fundo imutável atrás dos seus olhos está atrás dos olhos de todos. Os místicos chamaram isso de consciência universal. Mas não é questão de fé, é questão de ver. Basta sentar em silêncio e observar. Até que a separação desapareça, até que o tempo se dissolva, até que tudo o que reste seja pura presença. Um mestre Zen dizia: antes do despertar, montanhas são montanhas e rios são rios. Durante o despertar, deixam de ser. Depois, voltam a ser montanhas e rios.
O mundo parece o mesmo, mas você nunca mais o vê da mesma forma. É isso que acontece quando se olha com os olhos do observador. Viver a partir desse silêncio não é ter um conceito bonito na mente, mas uma prática real. Em vez de tentar mudar o conteúdo dos pensamentos, você reconhece o espaço que o sustenta. Críticas, elogios, lembranças dolorosas, tudo aparece, mas você não é arrastado pela corrente. Não porque ficou frio ou indiferente, mas porque aprendeu a não se confundir com o que surge. É como sentar à beira de um rio. As folhas passam, algumas belas, outras sujas, e você apenas observa. O observador não é passividade, é presença consciente que liberta da prisão do ego. A transformação vem quando você para de lutar contra os pensamentos e simplesmente os observa. Nesse instante, a dor começa a se dissolver. E quanto mais você vive desse lugar, mais compassivo se torna. Você entende que todos estão presos nos próprios comentários internos, reagindo a velhas histórias. Surge então uma ternura pelo sofrimento humano. Como Rumi escreveu, além das ideias de certo e errado, existe um campo. Lá, eu te encontrarei. Essa presença muda tudo. Você passa a escutar de verdade, a responder em vez de reagir. O mundo ganha outra clareza. A luz atravessando a parede, o cheiro de café, o riso inesperado. Viver como observador é reencontrar a simplicidade, estar inteiro mesmo no meio do caos. O mais bonito é que não exige virar outra pessoa. Você não precisa abandonar sua vida. O que muda não é o que acontece, mas do lugar de onde você vive. Antes, era o ator preso no papel. Agora, é o palco que sustenta a peça. Como ensinam os mestres, sente-se, observe, não faça nada. O mundo se revela. E então você lembra, é o céu, não as nuvens. É o espaço, não o conteúdo. Os problemas vêm e vão, mas você permanece. Sempre esteve lá, sempre estará. Se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por abrir espaço em si para refletir, questionar e se reconhecer. Antes que o algoritmo nos separe, inscreva-se no canal. Deixe nos comentários o momento que mais te tocou. Sua percepção pode inspirar alguém perdido no barulho. Curta este vídeo e explore os próximos que estão na tela. Um pode trazer a resposta que você nem sabia que buscava. O outro pode ser como olhar no espelho e enxergar algo novo. Te encontro no próximo vídeo